qual a sua visão sobre a liberdade, o apego, sobre os relacionamentos que você vê, sua experiência? Igual diz o ditado de alguns filósofos, que a pessoa ela tem que analisar mais, ouvir mais, do que falar, do que julgar. Porque quando você está aberto a ouvir, a analisar, você presta mais atenção. Você vê cada ponto. É tipo um vigilante, ele tem que estar aqui numa posição em que ele tem que ver, tem que ter a visão dos 4 cantos. Uhum. E a retaguarda dele tem que estar protegida pela parede. Assim é a vida. Você analisa um, analisa outro, analisa um relacionamento, seja casal, analisa uma relação de pai e mãe, filho com pai. E aí a gente acaba que eu, por exemplo, e várias pessoas já concluíram que a melhor religião é o amor. Por que o amor? O amor não é o amor que as pessoas dizem por aí, mas o amor é aquele que liberta, aquele que te dá a liberdade, aquele que te deixa escolher. É igual o livro do Pequeno Príncipe? Isso, Pequeno Príncipe. Né? Tem uma frase que é muito importante que ele fala que vá longe, voe alto, né? Mas ele, na verdade, a Rosa, né, deixa o príncipe precisa viver a história dele, ir em busca de conhecer, e ele precisa deixar a Rosa, e a Rosa deixa ele ir, entende que é a trajetória dele. Mas essa frase que você está dizendo é uma outra reflexão. Não é desse livro, mas voe alto, voe longe, mas pouse perto de mim, né? isso. Sim, mas faz sentido. Mas conecta faz com sentido. a história do Pequeno Príncipe. Isso. Então é dessa forma. E o que a gente vê é as pessoas são muito apegadas umas nas outras. Achando que é posse. Posse e dono mesmo. Não tem não tem o que se discutir. Ela não quer nem se permitir dizer não, é o que eu penso, é o que eu quero e ponto final. Não importa. O resultado, onde é que vai dar. Tem que ser do jeito que eu quero. Exatamente. Uma atitude meio controladora. Meia não, toda controladora. Você acha que é por isso que muitos relacionamentos acabam entrando por um eixo de disputa, conflito, de tantas coisas? Hoje em dia as pessoas, não generalizando, né, mas a maioria vive mais para manter os status? Manter status e seguir aquele padrão da sociedade, né? Uhum. Seguir um padrão sociedade como se fosse uma cultura. É tanto que muitos, que quando separam e têm uma nova experiência de viver só, elas acabam se adaptando e achando muito melhor. Por quê? Ela vivendo só, ela tem a liberdade de ir para onde ela quiser, de fazer o que ela quiser. O que você percebe nos relacionamentos no geral é que existe um controle, né, sobre o outro. Você não pode fazer isso, só fazer isso se for comigo. Você tem que ter uma determinada postura, uma determinada forma. Você não pode falar com ciclano, com fulano, você não pode ter isso, não pode estar com essa roupa, não pode ter aquilo. Como se estivesse moldando a pessoa a ser de uma determinada forma, porque aquela outra forma que a pessoa é um risco, né, tem um medo de perder, é um medo de perder, é um medo de que se vá, e acaba moldando a pessoa, e a pessoa acaba, muitas vezes, se permitindo ser moldada para caber, ou para não perder, e quando vê, ela já não é mais aquela pessoa, então acaba perdendo até um interesse, né, muitas vezes no relacionamento, porque você muda tanto ao ponto de ser o que o outro quer, e nem você mesmo se reconhece dentro do relacionamento, nem fora dele. Exatamente. A maioria muda para agradar o outro. E com o passar do tempo, ela vê que não adiantou ter mudado para agradar o outro.
porque ela pensava que agradando o outro ia amar mais, se dedicar mais, e não, o outro seguiu a vida dela normalmente, enquanto ela mudou para agradar, e no final Fica aquele sentimento de acabou da mesma falta, de forma. vazio, e acabou, né? Porque não se Exatamente, sustenta, não tem um equilíbrio. exatamente. E claro que eu não sou de antigamente, mas segundo os mais velhos, antigamente não tinha todo esse apego de que, por exemplo, se a pessoa tomasse uma decisão de não dar certo, tudo bem, o outro, entre aspas, aceitava, né? Mas hoje em dia não, estamos vivendo uma banalidade de que se o outro disser Não que não quer, dá mais, que não está mais satisfeito com a relação, o outro não, o outro fica comigo, então morre. não fica com mais ninguém. E aí estamos vendo isso. Tanto que o número Homicídios, homicídios, né? de feminicídio, de. Crimes passionais, aumentando. Enfim, é um descaso. E a lei também não contribui. E o que que, Contribui mais na teoria, né? Na prática não funciona tanto. e o que que você considera importante que se tenha dentro de um relacionamento? Você acha que precisa ou que fortalece? Eu acredito que em uma relação a pessoa tem que se amar primeiramente. Ela se amando, é óbvio que ela vai ter autoridade para amar o outro. Amar o próximo como a si mesmo, né? Exatamente. E o amar não é esse amar que eu tô falando assim, que as pessoas O acham. amar humano, né? Um amor mais sublime. O amor que Jesus ensinou mesmo, né? Sem apego, É soltando. as pessoas viver mais, ter mais intimidade um com o outro. Intimidade como? Ter liberdade, ser mais amigo, ser mais parceiro, ter o outro como pai, mãe, amigo, amiga, ter uma relação mais pacífica, mais harmônica, Uhum. né? Entender o outro, procurar entender a necessidade do outro, fazer algo diferente, um passeio, uma viagem, não ficar naquele negócio mecânico, só trabalho, casa, casa, trabalho, filho, Tem uma rotina de quando era no começo, né? Para poder sim, continuar ativando. eu acredito que isso faz muita diferença, porque quando tem esse entendimento, é óbvio que aquela relação fica mais rica, né? Rica de um sentimento mais amoroso. É, tentar manter o ciúme, claro que toda pessoa tem ciúme, mas tentar manter aquele negócio um pouco mais Frio. normal, não aquele negócio possessivo, né? Uhum. Que ultrapassa os limites. E não, apesar que muitas pessoas, se o outro não tiver ciúme, ele acha que não ama, né? Então, acredito que o casal tem que se conhecer. Tem que Uhum. se conhecer no que o outro precisa, para que tenha Aquela convivência harmoniosa, né? De que isso, você entenda que você está sendo amado, mesmo que não exista aquela forma expressa que as pessoas conhecem como exatamente. posse. Mas resumindo, não é saudável viver e ter uma relação obrigada, porque muitos têm uma relação, vai levando o relacionamento, faz que nem o ditado, empurrando com a barriga, mas não está satisfeito, Uhum. não tá feliz, não se sente bem, não progride, nem amorosamente, nem financeiramente, e fica ali estacionado, e vão só levando, como se dissesse, vou ver, a gente vai caminhando e vai ver até onde que dá. É, Quando não der mais certo, a gente vê o que é que faz e vida que segue. é como se Já eles tem outros não. estivessem separados já, mas morando junto, né? Já tem outros não, que são maduros. Chega numa conclusão, tanto um quanto o outro. E não, olha, fulano não está dando mais certo,
não estou mais sentindo o que eu estou sentindo por você, não estou sentindo o que eu sentia por você, acho melhor a gente dar um tempo e tal. Tem muitos que aceitam dar um tempo, e nesse tempo, realmente, ela tem a conclusão Uhum. que não queria estar naquela relação, que chegou ao ponto final, e cada um pro seu lado, vida que segue. Então, acredito que é interessante o casal ter essa maturidade, né? De ver se está dando certo realmente, se dá para continuar, se não, finaliza. A sua opinião, o que você acha? No relacionamento? No relacionamento, na vida social, da sociedade. Eu acho que falta mais realmente diálogo e acho que sinceridade. Acho que são pontos importantes, porque não dá pra gente adivinhar o que o outro pensa. Você não vai adivinhar o que eu penso. Você pode supor, mas são só suposições. Enquanto eu não expressar para você o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, você não vai saber. Então, às vezes, a gente fica esperando muito da outra pessoa, mas a gente nem externaliza o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente precisa viver. E quando a gente externaliza, o outro entende. E aí abre para um diálogo, para uma compreensão de entender se aquilo é possível, se aquilo não é possível, de alinhar até mesmo. Porque o que eu percebo que nós mulheres temos muito e que eu acho que deveríamos todas nós trabalhar são as expectativas, as projeções mesmo que a gente cria na nossa mente sobre a pessoa com quem estamos. E essas expectativas, essas projeções é um tiro no pé, porque às vezes nós estamos assim tendo expectativas absurdas, sem levar em consideração o que a outra pessoa ela pode entregar, o que a outra pessoa está disposta a entregar, e às vezes aquela pessoa ela está entregando o que nós precisamos, só que de uma forma diferente, só que por conta daquela bola de sonhos que criamos, a gente não consegue enxergar, então a gente acaba desvalorizando quem é a outra pessoa, e aí deixa de admirar. Eu acho que isso é um ponto importante, a gente parar de idealizar o outro, porque a gente tem esse costume de idealizar o outro como tem que ser um ser perfeito. Nós não somos perfeitos, a outra pessoa não é perfeita, sempre vai ter os erros, sempre vai ter os acertos, sempre vai estar em experiência, em mudança mesmo. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Olhar para o outro como um ser imperfeito, assim como eu sou, e como nós estamos aprendendo, conversar, dizer, mostrar e parar de idealizar, porque quando você enxerga o outro como o outro realmente é mais fácil você amar, é mais fácil você entender, é mais fácil você aceitar quem o outro é. E, assim, a gente não tem que querer mudar outra pessoa, né? Ou a gente aceita aquela pessoa do jeito que ela é, entendendo quais são as suas necessidades, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, ou simplesmente a gente sai e tenta achar alguém que está mais alinhado. Só que querer mudar o outro não é a solução. É um caminho de infelicidade, na verdade. Porque eu não gostaria que a pessoa ficasse querendo me mudar, né? Mas também entender que durante a vida todos nós mudamos. E entender que ele vai mudar várias vezes na vida. E que eu vou precisar entender as mudanças dele. Assim como eu mudei muito, né? Mas o problema está aí, é que muitas vezes a pessoa ela tem uma dependência emocional, e nessa dependência emocional ela acaba gerando muitas dúvidas. Dúvidas essas que, poxa, será que se eu terminar vai ser melhor? Será que eu vou me arrepender? Muitas vezes depende financeiramente do cara, tanto é vice-versa. Às vezes a mulher banca o cara também. Então tem muitas essas dúvidas, esses conflitos mentais que acaba atrapalhando, gerando muitas dúvidas, e a pessoa acaba que se deixando levar, dizer, não, eu vou ficar aqui até quando der certo. Quando não der mais certo, a coisa apartar mesmo, eu vejo o que é que eu faço na minha vida. Por isso que a pessoa precisa amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, o auto-amor, né? O autoconhecimento. O autoentendimento de entender o que você quer, o que você precisa, o que você sente. Porque só aí que você transborda no seu relacionamento com outra pessoa. Sem isso, fica como se estivesse sempre tentando preencher um vazio com a outra pessoa e que não é saudável. Também tinha uma cultura, né?
um casal, claro, que tinha muitos que eram brutos, mas tinha uma maturidade de educar os filhos. Por exemplo, quando os adultos estavam conversando, os filhos nenhum passavam no meio ou vinham perguntar algo, falar alguma coisa, porque já eram ensinados a ter essa educação, né, de respeitar os mais velhos. E hoje não. Além de não ter essa cultura, essa educação, os pais acabam passando para os filhos todo o conflito que eles têm. Briga na frente dos filhos, o marido mata a mulher na frente dos filhos, e tantas e quantas barbaridades que a gente vê acontecendo. É um caso muito sério hoje. Pessoas feridas criando outras pessoas que vão se tornar feridas e gerando um círculo de dor, sofrimento. E a verdade é que essas crianças serão futuros adultos que vão acreditar que o amor está na posse, no abandono, na rejeição, no medo, no apego. Exatamente. No conflito, né? Criando mais dificuldade numa vida social. Exatamente. Tantas e quantas mães solteiras que têm filhos também e não tem assim um ensinamento para dar para os seus filhos, principalmente filhas mulheres, né? Que vê a mãe, os pais sempre são o espelho dos filhos. Filha, mulher, acaba assistindo tudo da mãe. Assim, principalmente quando a mãe não tem um profissional, não tem um estudo, não tem uma base. Acaba que seguindo a mesma linha. Seguindo a mesma linha. Tem filho cedo, não liga para estudar. Nada contra ser do lar, nada contra ser uma dona de casa, mas acredito que é importante hoje a sociedade. A mulher ter essa visão, até mesmo para conseguir não estar em relacionamentos que são abusivos, né? Isso. Se você minimamente, quer queira, quer não, a gente sabe que o lado vulnerável numa relação é a mulher, né? Sempre vai ser mais julgada, sempre vai ser mais vista de uma forma diferente, sempre vai ser mais fragilizada, onde ela fica submissa. Então, assim, são meios que a mulher tem para conseguir sair de situações que coloquem ela em risco, né? Exatamente. Pois é, então é isso. O papo tá legal. Se você quiser estender mais um pouco, fique à vontade. Acho que por hoje é só. Depois vocês comentam aqui se vocês gostaram dessa interação com meu marido. Ivan, dá um oi pra eles, Ivan, que eu estava de costas. Oi, beleza? Ele quase nunca gosta de aparecer, então assim, a gente gravou dessa forma para que a gente pudesse compartilhar com vocês nossos diálogos matinais. Então vocês me contam aqui se fez sentido, se vocês gostaram, se gostaria que trouxesse mais vídeos assim com ele, porque ele tem assim um pensamento muito aberto, muito interessante de ser compartilhado também com vocês. Gratidão!